morreu pela humanidade, sofreu, se entregou na cruz e falou: agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então agora você quer um intermediário? É Jesus, o Cristo, mas ninguém serve de intermediário. Não adianta você orar a outro, é somente a Ele. Então Deus sempre quis um relacionamento com o homem. Só que para a gente ter esse relacionamento com Deus é necessário, é obrigado, se torna obrigatório eu e você conduzirmos as nossas vidas dentro do propósito, dentro da forma de Deus, melhor dizendo. Deus tem uma forma, Deus tem um modelo, e Ele não vai negociar esse modelo com a gente. Ele não vai abrir mão, irmãos, daquilo que Ele mesmo escreveu para nos agradar. Se está escrito: sede santo, como o Senhor vosso Deus é santo, você acha que Deus vai negociar isso? Se o texto está dizendo: ninguém sem santidade, ninguém verá o Senhor, você acha que Deus vai quebrar o galho de alguém, irmãos? Não. Deus, Ele criou uma forma, e nós precisamos nos adequar à forma de Deus, largarmos os nossos pecados, as nossas práticas pecaminosas, para se aproximar de Deus, e aí nós vamos conseguir ter um relacionamento com Ele. Hoje eu quero falar sobre mapeamento espiritual. É o último estudo que eu quero dar sobre heranças espirituais. Eu vou falar algumas coisas aqui, depois a gente vai entrar mais no mapeamento e por aí vai. Nossa, secretário não está aí, né? Será que... João, consegue folhas de papel ofício para mim? Será que tem na secretaria da igreja? Vê se tem. Que aí eu vou pedir, vou ensinar os irmãos a fazer o mapeamento. Vou te dar uma folha para você fazer o mapeamento. Mas vamos lá, passa para mim. Bom, aqui não é a árvore genealógica do pastor não, tá, irmão? Esse aqui eu peguei na internet, só para a gente poder trabalhar a ideia aqui do mapeamento espiritual. Quando eu vou fazer um mapeamento espiritual, a primeira coisa que eu preciso entender é: quem são os meus antepassados? A minha árvore genealógica começou aonde? Quem foi o primeiro, né? Porque as pessoas começam a vivenciar coisas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos filhos. E a primeira pergunta é: quem essa criança puxou, gente? Quem esse fulano puxou? E ninguém acha uma resposta. Por que não acha resposta, irmãos? Porque a herança espiritual, biblicamente, Êxodo capítulo 20, versículo 5, vai dizer que a herança espiritual visita até a 4ª geração. Então eu botei aqui um exemplo de 4ª geração. A primeira está aqui. E aí você vai, aí você pensa, você está lá na ponta. Cara, como que você vai lembrar das práticas pecaminosas dessa pessoa que está aqui? Como que você vai saber disso? Você precisa fazer um mapeamento. Aí você começa a conversar com fulaninho daqui, que fulaninho daqui vai lembrar de fulaninho daqui, que fulaninho vai tentar lembrar alguma coisa até chegar aqui. E aí você vai descobrir que alguém na sua família gostava de explorar escravo. Você vai descobrir na sua família que alguém era cangaceiro e matava. Você vai descobrir que tem alguém na sua família que gostava de tomar a terra dos outros. E aí você vai descobrindo, eu lembro, irmão, só para você entender o que é um mapeamento. Eu fui em Minas Gerais orar uma menina, uma jovem de 24 anos. E aí eu fiquei muito inquieto com a situação dela. Ela estava com câncer e o câncer foi se agravando. E aí eu chamei um pastor amigo meu, falei com ele: cara, vamos lá em Minas comigo, tal. Eu expliquei a situação para ele. E ele falou: vamos embora. Só que eu fui a primeira vez, não consegui nem ver a menina e tudo mais, e voltei. Só que eu fiquei inquieto, falei: cara, tem alguma coisa aí que Deus quer fazer. Então eu resolvi ir lá fazer o mapeamento dela. Só que como ela estava internada na UTI, ela já estava em estado terminal. Só para você ter uma ideia, ela estava soltando secreção por todos os órgãos genitais,
tudo que é parte do corpo. Estava totalmente tomado o corpo dela, ela já estava em coma induzido, ela estava respirando só com os aparelhos. E a última informação que tinha chegado para mim, que os médicos já tinham chamado os pais para avisar: olha, avisa para a família já vir se despedir, porque nós vamos desligar o aparelho, é o aparelho que está mantendo ela viva. E aí, né, na direção de Deus, eu falei: não deixa desligar o aparelho, nós vamos fazer um mapeamento. E qual é a maior complicação, irmãos? Que na família não tinha cristãos. Ela era uma jovem que frequentava aqui a igreja, e na família não havia cristãos, havia uma tia, né, mas enfim. E aí eu reuni toda a família, irmão. Falei: gente, seguinte, sei que vocês não conhecem essas coisas, para falar para vocês é difícil, mas eu vou falar e vocês precisam entender. Se esforcem aí. Aí eu comecei: toda morte prematura é uma herança espiritual de morte. Toda morte prematura, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por quê? Porque o ser humano, segundo a palavra que Deus liberou, ele tem um tempo de vida até 75 anos. Passou de sair, é vitória na terra. Mas morreu antes, irmão, pode ser considerado morte prematura, principalmente de adolescentes, jovens. São mortes prematuras. Toda morte prematura é uma herança de morte. E aí eu comecei a explicar para eles. Então, o que eu queria que vocês trouxessem à memória de vocês? Olha eu falando com eles. Alguém na família de vocês já fez aborto? Comecei com as mulheres. Alguém já fez aborto? E não, que eu lembre não sei o que, não. Vamos para o lado dos homens. Alguém aqui já matou? Alguém aqui já assassinou? Alguém aqui já participou de grupo de extermínio? E fui cavando, e fui fazendo mapeamento. Daqui a pouco o pai da menina deu um estalo, irmão. Pum. Ah, não é possível. Ele com cigarro no dedo. Ah, não é possível. Falei: como não é possível que ele? O meu bisavô. Falei: o que tem ele? Meu bisavô é alemão. Ele participou do movimento nazista. Falei: é ele a raiz. O que o movimento nazista fez, irmãos? Quantas pessoas foram assassinadas? Só judeus, cerca de 70 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Fora as mulheres que eles falavam que era bruxa, que era feiticeira, e que eles iam tacando fogo em todo mundo. Então eles mataram milhões, e o bisavô dele participou do movimento nazista. Aí eu falei: tá aí, a chave da cura da tua filha tá aí. Aí pronto, irmão. Aí vim para casa, já com isso na cabeça: Senhor, agora eu preciso de uma direção do que fazer. Achamos a raiz. Você entende? Porque o mapeamento é para você descobrir a raiz. E aí comecei a orar, pedindo a Deus uma direção. Aí uma irmã da igreja, que não sabia de nada, irmão, o que estava acontecendo, teve um sonho. E nesse sonho, ela via eu com uma rosa branca, tocando num morto. E o morto levantava, e todo mundo... Pode espalhar para os irmãos, Amanda, por favor. Os obreiros que estiverem, ajuda a Amanda, por favor. E no sonho ela via eu tocando no morto, e o morto ressuscitava, e as pessoas começavam a falar: caramba, viu, o pastor orou e o morto ressuscitou. Ficava aquele alvoroço, né? Beleza. Quando ela me contou o sonho, na hora o Senhor ativou. É a chave para a cura da menina. Faça exatamente como tiver no sonho, como está no sonho. Aí o que eu fiz? Olha que negócio interessante, irmãos. Na minha casa tinha um pé de rosa branca. E você sabe que biblicamente Jesus representa o quê? A rosa de Saron. E aí eu peguei a rosa branca. Ó, gente, por favor, não fiz campanha não, hein? Eu estou falando para você de uma estratégia que Deus deu, uma chave para a cura da menina, depois da gente ter achado a raiz. Peguei a rosa branca. E aí, o que eu fiz? Como eu não podia entrar no hospital, eu peguei a pastora, peguei alguns intercessores da igreja, ficamos aqui no altar mesmo, ó. Botei a pastora deitada aqui, alguns intercessores intercedendo, e começamos a orar.
até que o Senhor desse o ok para a gente tocar e a partir de então fazer o que tinha que ser feito. Começamos a orar, até que quando o Senhor falou, toca nela e chama o nome dela. Quando eu toquei na Rosa, eu chamei o nome dela no mundo espiritual, né? Chamei o nome dela. Não vou falar o nome porque está sendo filmado. Como é que fala o nome? Astrogilda. Inventei um nome aqui, tá, irmão? Chamei o nome dela, Astrogilda. Volta para o teu corpo agora, onde a tua alma estiver, volta para o corpo. Olha isso, irmão, escute isso. Comecei a chamar ela, chamar, dar uma ordem ao espírito, e para que voltasse para o corpo, em nome de Jesus, e tal, beleza. Isso foi 7:30 para 8 horas da noite. Quando foi 10 horas da noite, escute isso, quando foi 10 horas da noite, ela abriu os olhos no hospital. Quando ela abriu os olhos, o marido dela me ligou na hora, falou, pastor, o que? Ela abriu os olhos. Eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, vai me passando as informações conforme ela for aí reagindo. Ele, tá bom. Quando foi meia-noite, ela levantou da cama e pediu comida. Eu quero comida, eu tô com muita fome, quero comida. E começou a comer. Quando foi de madrugada, ela, eu quero ir no banheiro. Levou para ir foi no banheiro sozinha. Resumindo, em uma semana ela recebeu alta do hospital. Foi totalmente curada para a glória de Deus. Os médicos ficaram tudo confuso, mas Deus faz assim, quando Ele quer, Ele confunde até a medicina. Amém? Aleluia. Então, vocês entenderam? Está curada, irmãos. Está aí. Não quis saber de Jesus, mas é um direito dela. Mas Jesus curou ela, isso eu sei. Mas nós fomos na raiz, irmãos. Isso é mapeamento. É você achar a raiz. Só que nós vamos falar aqui outras coisas para você compreender quando se faz um mapeamento. Passa para mim. Olha aqui, o diagnóstico correto dos sintomas é fundamental para a cura interior. É necessário, portanto, antes da administração específica, identificar possíveis causas para as feridas latentes, né? É importante, quando você identifica sintomas, situações na vida que você percebe que não está normal, você tem que cavar a raiz, porque os sintomas estão ali. Você tem que ir na raiz. Muitas delas estão inseridas na alma através das gerações. Passa. É o que chamamos de inconsciente corporativo. São feridas não tratadas ou pecados não confessados que atingem as gerações, como por exemplo, adultérios, abusos, abandonos e etc. Pecados não confessados e feridas não tratadas. E isso aqui, porque tem gente que às vezes viveu em práticas pecaminosas e entregou a vida para Jesus e às vezes tem vergonha de falar disso, porque o pecado ele traz uma vergonha. Mas eu já ensinei aqui, tem que ser confessado para Deus, irmãos. O mundo espiritual precisa entender que você agora está se desfazendo de tudo isso, que essa raiz maligna não vai mais permanecer na sua vida e tem que ser arrancado. É o processo de encontrar as verdadeiras causas relativas aos sintomas apresentados. A primeira coisa que aprendemos no campo da libertação é que devemos lidar com as causas e não com os sintomas. Os sintomas são sinais, né? É o que eu dei um exemplo aqui. Alguém na família que de repente a cabeça virou. O sintoma está ali, mas o teu foco não é no sintoma. Ah, garoto desgraçado, você tem que sair dessa vida. Não é o sintoma. Você tem que atacar a raiz. O que levou a esse sintoma? Tem uma causa, tem uma raiz, e você tem que identificar ela.
Porque a partir do momento que você ataca a raiz, o sintoma vai embora. Amém, gente? Amém? Então passa para mim. Um dos mais importantes aspectos da intercessão é o mapeamento espiritual. É fundamental o discernimento para pesquisar, rastrear, cartografar a história pessoal, familiar, hereditária e territorial. As feridas, os traumas, pecados repetitivos, valores investidos expressam a identidade do principado local, as alianças quebradas, as profecias e os legados demoníacos, crimes relevantes e etc. Tantas coisas que eu já falei. Passa. O sucesso de uma libertação depende do acerto do diagnóstico. Vou ler de novo isso aqui você tem que pegar. O sucesso de uma libertação depende do acerto do diagnóstico. Você não tem que tentar adivinhar. Você tem que orar a Deus. Espírito Santo, me mostra o diagnóstico, me mostra a raiz, a causa disso. Porque a partir de então o Espírito Santo vai te levando direto à raiz. Que aí quando ele te mostrar a raiz, é que o bicho vai pegar. Vai ficar bom depois. O mapeamento espiritual nos conduz ao diagnóstico correto, que nos permite fazer intercessões e confissões objetivas e fulminantes. Estudando o ofício sacerdotal no livro de Levítico, entendemos claramente essa responsabilidade de investigar para diagnosticar situações específicas, como na lei da praga, lepra, adultério, homicídio e tudo mais. Eu não sei se todos já leram o livro de Levítico, mas o livro de Levítico representa as leis de Deus. Antes do povo de Israel entrar em Canaã, na terra prometida, Deus pegou a Torá, as leis, e entregou na mão de Moisés e falou: essas aqui são as leis civis e as leis espirituais que vocês precisam seguir dentro da cidade, para que vocês não sejam alcançados por maldições. E lembra do texto? E Deus fala para Moisés: escolhe a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Então Deus entregou o manual de vida para eles. Só que alguns rasgaram o manual de vida, né? Então, quando alguém pecava, quando alguém era acometido de uma lepra, de uma praga, ele era afastado do convívio dos familiares. Você lembra, né? Disso aí. Ele era separado do convívio dos familiares, separado do convívio da sociedade, e ele tinha que ficar na tribo dos leprosos. Ele tinha que ficar junto dos leprosos e não podia sair de lá. Caso a sua pele fosse limpa, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinava ele por completo. Se houvesse algum índice de que ele ainda estava leproso, o sacerdote não liberava ele para sair da tribo dos leprosos. Mas quando o sacerdote observava e via que realmente o leproso estava purificado, ele liberava ele para o convívio da sociedade e dos seus familiares, mas ele precisava trazer uma oferta. E essa oferta é chamada de oferta remissível, aonde aquela pessoa foi curada de algo. Então agora ele entrega uma oferta de gratidão a Deus, chamada de oferta remissível. Amém, gente? Deu para entender isso? Então, por isso, o sacerdócio, né? O sacerdote que examinava, e não podia ser outra pessoa. Ninguém estava autorizado a examinar o doente, senão o sacerdote. Passa para mim. A partir desse mapeamento é possível realizar a limpeza espiritual através da identificação, da confissão e do arrependimento. Identificação, confissão e arrependimento. Através dessas premissas, podemos realizar a quebra das cadeias e a expulsão dos demônios. Eu já falei aqui que nós precisamos compreender que
Existem pessoas que têm a possessão e existem pessoas que são manipuladas. São duas esferas, mas ambas estão sendo conduzidas por demônios. Tanto aquele que tem a possessão, quanto aquele que é apenas manipulado por demônios. Ele tem ações, atitudes de manipulação através dos demônios que estão ali, por causa das legalidades, né? Das brechas, das portas que estão abertas. É importante, contudo, enfatizar que existe um preço a ser pago para que as raízes de iniquidade sejam arrancadas. Daniel 9 é um texto de referência. Passa para mim. Muitos pensam que com uma oração resolverão todos os problemas relacionados com a iniquidade, mas a verdade é que necessitamos de um confronto pesado. Um confronto pesado através da intercessão, até que os poderes espirituais legais sejam finalmente rompidos. Isso aqui é importante você entender. Poderes espirituais legais. Lembra que eu expliquei lá atrás que o diabo ele é legalista, ele não é invasor. Ele só entra na vida de quem permite. Ele só entra na casa de gente que permite. Uma vez que você abre uma legalidade, seja lá qual for a área, irmão, financeira, porque o crente ele só é contra o pecado de adultério. Adulterou, fornicou, está em pecado. Mas quem rouba está em pecado, quem é 7-1 está em pecado, quem é mentiroso está em pecado, quem faz falcatrua está em pecado. Entendeu? Tem um monte de brecha que as pessoas abrem. Então, uma vez que você abre uma brecha, deixa eu te falar uma coisa. Quando o demônio entra, é ele que decide o que vai fazer, irmão. Não é você não. Diabo, não esquece. Eu só roubei o que eu não devia. Então você só pode tocar na minha finança. Diabo, não esquece. Eu só me masturbei aquele dia. Então você sabe. Uma vez que você abre a legalidade, ele entra e ele vem com a missão: roubar, matar e destruir. É a missão dele. Então o que nós temos que fazer a partir de então é se arrepender, confessar e pagar o preço, porque é terrível, irmãos. Hoje eu estava, no meu momento de exercício, glória a Deus, e veio um negócio na minha mente, irmãos, de quando eu era adolescente para jovem. Olha como é que Deus é, irmão. Deus traz a luz, irmão. Eu comecei a lembrar de uma situação, de uma pessoa envolvida com magia negra que eu tive contato, cara. Olha isso. Eu tinha 18 anos, irmão. 18 anos, 18 para 19, 18 anos. Cara, veio na minha memória, eu falei, meu Deus. Parei até de correr, fiquei meio tonto. E comecei a orar no meio da rua, irmãos. Comigo não tem esse negócio não. Deus mostrou, começa a orar. Comecei a orar, comecei a repreender, Senhor, se existe alguma influência daquele dia, daquele contato da minha vida, o sangue de Jesus tem poder. Me desconecta disso, do mundo espiritual, no mundo físico. Comecei a orar. Agora, eu te faço uma pergunta. Como é que veio uma memória, uma lembrança de 22 anos atrás, do nada na mente da gente? Você acha que é o diabo, irmão, que lembra a gente? Nada, irmão. Isso é o Espírito de Deus trazendo a tua memória assim: opa, isso aqui que tu fez lá atrás, eu não me esqueci não. E eu comecei a orar no meio da rua, irmão, fazendo caminhada e orando, levanta a mão igual um doido. Jesus, você entende? Mas por que isso? É um preço a ser pago. Irmão, eu decidi que eu quero ser um homem liberto. Eu não quero que nenhuma influência das trevas sobrevenha sobre a minha vida, nem na minha casa, nem na minha família. E você precisa tomar essa decisão. Se você quer viver uma vida abundante com Deus, uma vida plena no Espírito Santo, você precisa entender que você vai ter que pagar um preço, se arrepender por pecado de gente que você nem conheceu da sua família. Mas não tem problema, meu irmão, a sua próxima geração vai ser sarada pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Amém, gente? Alguém vai ter que pagar o preço, aleluia. Alguém vai ter que pagar o preço, meu irmão, e Deus escolheu você.
Amém. Deus escolheu você. Aleluia. É você que Deus escolheu. Por isso que você por isso que Deus está descortinando tudo para você nessas quartas-feiras. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que jejuar. Alguém tem que orar. Alguém, irmãos. E Deus escolheu você. Coisa linda. A sua próxima geração vai ser infinitamente melhor do que a sua, daqueles que vieram antes de você. Aí quando os parentes falarem assim: nossa, seu filho é uma bênção, sua filha é uma bênção, você vai dizer: eu sei. Não precisa falar não, mas só Deus sabe o preço que eu pago. Não, irmão, não precisa disso não, irmão. Só você falar: glória a Jesus, né? Deus mudou a minha história e mudou a história dos meus filhos também. Amém. Glória a Deus. É como uma batalha judicial de grande porte, onde cada passo do processo é fundamental para a vitória final. E não tem jeito. Você vai precisar estar conectado ao Espírito de Deus. Porque, irmãos, tudo que eu estou ensinando aqui nada mais é do que uma receita. Mas a gente precisa da mão do Espírito Santo para conduzir. A gente precisa de você estar conectado com Ele, estar em oração, pedindo a Ele para te ajudar. E a partir de então, Ele vai dando as direções, irmãos. É lindo demais. Eu lembro quando eu passei esse processo de libertação, o Senhor me ensinou isso aí, irmãos. Eu fui vendo cada coisa, Deus fazendo cada coisa. Cada dia o Senhor me trazendo memórias, me conduzindo ao arrependimento. Então hoje eu ensino para você o que eu vivi com Deus. E eu digo para você, minha vida nunca mais foi a mesma. Então existe uma chave, existe uma libertação diferente dessa que você fica vendo nos cartazes por aí, né? Corrente forte, como é que é? É tanta coisa que eles escrevem, gente. Pare de sofrer. Não tem receita mágica para o pare de sofrer. Parar de sofrer é você se arrepender de muita coisa. Não adianta a campanha do pare de sofrer. Eu vou lá, vou fazer uma oração forte, eu nunca mais vou sofrer. Nem Jesus prometeu isso, irmão. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, porque eu tive, mas eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então nós precisamos entender que caminhar com Deus é você ter uma jornada de paz, de vitória, de alegria. Mas você vai ter dia de choro, vai ter dia de dores. Mas qual é o segredo? Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia. Passa para mim. Eu acho que eu já estou acabando. Isso, acho que esse é o último, não é? Tem mais algum? We speak English? No speak English. O Cadu tá aqui, irmão, professor de inglês, irmão. Cadu, perdão aí, tá? Para o mapeamento usando... Cara, eu tô chique demais, né, cara? Tem um professor de português e um professor de inglês, irmão. Desculpa aí, hein? Para o mapeamento usamos 2 instrumentos. Pega aí, gente. Pesquisa, entrevista. Revelação é aquilo que só o Espírito pode dar. O que é mapear? E o campo da herança. Eu preciso de... Minimiza aí, minha filha, por favor, e vê se tem mais algum slide. Eu acho que deve ter um. Ou não, acho que acaba aqui. Oi? Esse é o último, né? Isso. Bota lá em apresentação. Slide atual. Amém. Vai. Aí. Passado genealógico, numa esfera de até 4 gerações, no texto que eu falei, Êxodo 20, versículo 5. Pecado, escuta isso aqui, olha. Pecado tem caráter pessoal, mas a iniquidade é geracional. A margem de mapeamento é até a 4ª geração.
mas de confissões ou de confissão pode ser indefinida. O que eu quero que você faça nesse momento aí? Eu não sei se você vai conseguir lembrar, mas se você lembrar, quem são os seus avós, bisavós? Você vai colocar assim, tá vendo? Se tivesse como escrever, mas amém. Você vai colocar assim, olha, presta atenção. Avós, lá no topo da pirâmide, avós, ou bisavós, ou tataravô. Se você lembrar do tataravô, coloca o tataravô. Se você lembrar do bisa, coloca o bisa. Se você lembrar só do avô, coloca o avô. Aí depois do avô, você vai ter o pai, não é isso? Os pais. Beleza. Aí você vai para o lado, você vai colocar assim, ó, faz assim uma linha. Aí você vai abrir como se fosse não tem aquelas planilhas? Você abre assim, aí você vai colocar aqui assim, ó, primeiro, religião. Segundo, família. Terceiro, aí tu vai colocando assim. Deu para entender ou não? Não? Oh my God. Me empresta um papel e uma caneta, gente. Para mim, vou tentar desenhar. Não, fica com a sua aí, mano. Ele vai me dar ali. É aqui, vem. Aleluia. Precisa não, meu filho. Aqui, ó. Precisa não, meu filho. Obrigado. Aqui, ó. Faz isso aqui de cabeça para baixo. Aqui, gente, ó. Tem como girar a foto? Girar a foto, gente. Esse carinha aqui, ele vai lá para cima e vai descendo. Oh, o João tá virando o computador de cabeça para baixo ali, irmão. Vê se dá para girar a foto. Oi? O João tentou, não foi não. Girar. Aí! Minha equipe de mídia é top, irmão. Morra de inveja. Para com isso. Isso aqui, ó. Aqui. Você vai colocar ele, ó. Bisavô, pai e mãe. Ó. Exatamente isso aqui. Aí, o que você vai abrir aqui, ó? Aqui, ó. Qual é a religião deles? Religião. Vai escrever aqui. Escreve aqui, ó. Religião. Aqui, você vai colocar família. Aqui, você vai colocar, mesma coisa, mãe, religião. Aqui, família. É que é tanta coisa, cara. Eu estou tentando trazer o restante. Quando chegar aqui na religião, já fez o desenho? Vai, gente. Vou beber a água. Aqui, ó, o passo a passo aqui, ó. História da concepção, história da gestação. Mas esse aqui você vai botar. Não, porque esse aqui tem muita coisa que encaixa um no outro. Você pode colocar aqui, ó, religião, que vai entrar aqui, ó, heranças espirituais, na religião. No outro você vai botar situação familiar. Como é que é o casamento, como é que foram os casamentos, relações familiares. No outro quadradinho, comportamentos, bota um outro quadradinho. Eu estou pedindo para você colocar, porque aí eu vou falar o que você vai fazendo embaixo. Eu só vou dar só uma pincelada, vocês vão fazer isso em casa, irmão. Depois você vai se exorcizar. Ô, irmão, eu tenho um caça-fantasma bom aqui na igreja, o Anderson, irmão.
4 e pouca da manhã, meu telefone toca. Pastor, oi, meu marido está endemoniado. Falei, é mesmo? Como é que ele tá? Tá assim, tá assado. Eu, pera aí rapidinho. Liguei pro antes. Obreiro, oi, pastor. Tem uma irmã precisando de ajuda. O que houve? O marido dela está demoniado. Então tá bom, pastor, tá bom. Vou tomar um banho aqui rapidinho e tô indo. Passou 10 minutos, o telefone toca. Pastor, tô pronto. O senhor vai comigo? Falei, não vou sair de casa essa hora não, meu filho, você vai. E aí o restante, vocês perguntam para ele. Deu para entender então, ó? Um quadrado você vai colocar religião, outro quadrado você pode colocar aí vida emocional, situação familiar, saúde, aquilo que é importante na vida da pessoa, saúde, finança. Para cada um você vai abrir um quadradinho. Tá entendendo nada, né, minha filha? Tua cara tá só. Aqui, bota lá o gráfico de novo. Gráfico não. A árvore genealógica. Vai, aqui, ó. Aqui, irmãos, ó. Cada quadradinho você vai colocar aquilo que é importante na família. Ó, religião, saúde, vida emocional, vida financeira. Você vai colocar assim. E a partir daqui, nós vamos fazer o mapeamento do restante. Deu para entender ou não? Agora. O professor de português já entendeu. Pastora quer falar, vem, pastora. Talvez ela vai explicar melhor do que eu. Bom, aquela pessoa ali é você, sou eu, tá? Lá sou eu. Aqui minha mãe e meu pai tá bem aqui, por sinal. Aí aqui tá minha mãe, eu vou botar o nome dela aqui, Jô. A mãe tá aqui. Jô. Meu pai, Valim. Jô, qual é a religião dela? Se ela é casada, se ela casou no papel, se ela se juntou. Qual é a profissão dela? É isso? Valim, seu Valim, qual é a religião dele? Qual é a profissão dele? Como que foi o casamento dele? Se já foi envolvido com alguma coisa. Ah, meu pai não, gente, tá amarrado, graças a Deus. Se já assassinou, se já roubou, se já se envolveu com jogo e tal, enfim, tá aqui. Aí, é só aqui, né? Aí daqui vem minha avó e meu avô. Minha avó e meu avô por parte de mãe e minha avó e meu avô por parte de pai. Aí eu vou repetir a mesma coisa se eu lembrar, né? Porque tem gente que não teve contato com os avós, eu vou repetir a mesma coisa aqui do lado. Então coloca mãe e essas coisas todas que o pastor falou do lado. Avó, as coisas... Enfim, só mãe e pai, né? Por enquanto. Porque é bom eles fazerem logo tudo, que já vai... Só a mãe e o pai? Então, só a mãe e o pai é isso, pessoal. Se é casado, o que faz da vida financeira. Dá licença, muito obrigado, pastora. Nada de só a mãe e só o pai. Tudo vai começar em alguém lá atrás. Se você lembra do tataravô, você vai colocar o tataravô, bisavô, avô, papai e mamãe. Por quê? Porque a religião, às vezes, do tataravô foi diferente da religião do avô. E a herança pega até quantas gerações? Às vezes, tataravô era um tarado, mas o bisavô não foi. Mas alguém despertou o demônio do tarado na família. Deu para entender? Por isso que aquilo que você lembrar para trás é importante. A partir de então, aqui, aí abre isso aqui, o pai e a mãe. Quem veio antes do pai? Quem veio antes da mãe? Beleza. Aí agora eu vou abrir aquilo que é importante da família. Vamos lá. Religião, um quadrado. Vida financeira, outro quadrado. Saúde, outro quadrado. Vida emocional, outro quadrado. Entendeu agora, Beth? Gente...
Isso. Fala, minha filha. Na verdade é um para o pai e um para a mãe. Raiz do pai, raiz da mãe. Não precisa 4 desenhos, porque se você pega a raiz, aqui ó, é exatamente isso aqui, gente, ó. O pai está aqui. Ó, aqui está o Joãozinho, ó o Joãozinho. Joãozinho não. Quem? Playboyzinho. Tá aqui o Zé Fininho. Olha o Zé Fininho. O Zé Fininho tem um pai. Mas quem são os avós de Zé Fininho? Tá aqui. O avô e a avó. Calma aí, calma aí. Olha aqui. Ô minha filha, você perguntou. Presta atenção que eu estou te explicando. Ó, aqui está você. Aqui está seu pai. Aqui está o pai do seu pai. Aqui está o seu bisavô. Entendeu? É isso. Mas você não precisa fazer um quadro desse para cada geração dessa. Qual é a ideia? É você fazer um quadro desse para o seu pai e um quadro desse para sua mãe. A partir daí, você vai identificar a herança que persiste na família. Deu para entender? Deu. A Cida já entendeu tudo, gente. Por quê? Você não precisa ficar mapeando aquilo que não é importante. Você vai mapear aquilo que você está percebendo que é um desvio de conduta.